Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que já me pediram aqui no direct, nas redes sociais. A gente demorou um pouco para conseguir trazer, mas acho que você vai curtir. A gente tem muita dificuldade em entender sobre o comportamento humano e como isso se atrela ao dinheiro, à comunicação, entre diferentes pontos. Mas antes de apresentar o convidado, a gente tem que dar alguns recados importantes. Lembra, se você quer começar a investir, não esquece, a gente tem a plataforma de investimento de disciplina financeira, que você pode, com um único clique, já começar, só você clicar aqui no link que vai estar na descrição. Mas, sem mais delongas, eu quero chamar o convidado aqui, William Borghetti. Eu tentei falar com um pouco sotaque paulista, mas é difícil, né, cara? Carioca raiz, não tem pra onde correr. Cara, que é especialista em neurocomunicação. Obrigado, seja muito bem-vindo. E quem é o William em alguns segundos? Valeu, Rafael, obrigado. Cara, o William é um cara que ama comportamento humano e que tenta colocar essa coisa do comportamento em várias áreas, né? A minha área, o carro-chefe é a neurociência na comunicação, né? Como que a nossa emoção impacta na forma com que a gente se comunica, mas pelo que a gente estava conversando até antes de começar a gravação, finanças, comportamento, comunicação tem muito mais a ver do que parece, né? Então sou esse cara aí. Aí pode ser Borghetti, pode ser Borghetti, pode ser Borghetti, que aqui tem uma área em São Paulo que fala assim, né? Mas lá na minha terra, Mauá, lá a gente fala Bor. Lá é o caipira Borghetti. Legal. Cara, top, muito bom. Acho que tem muito assunto pra gente falar. Mas antes eu sempre tenho a curiosidade, né? Tá, como é que o William chegou até aqui? Então, por que essa área? Da onde que surgiu esse interesse de falar especificamente sobre esse assunto? Legal. Então, cara, em um determinado ponto da minha carreira, eu percebi o seguinte: eu tinha uma empresa de terceirização e essa empresa tinha pessoas incríveis trabalhando lá. Sensacionais, assim. Eu falava pro cara assim, velho, tô com um problema na lei XPTO, que o cara falava, lê o artigo, inciso, faz assim, faz assado. Pô, esse cara é bom pra caramba, né, mano? Aí um dia o cliente me perguntava, eu falava, eu não sei, mas vou trazer um cara aqui, mano, que você vai ver, o cara vai subir nessa mesa aqui, vai dar uma aula. Levava o cara lá, o cara não sabia falar. Travava, ficava nervoso. Lê. Aí o cliente falava assim, mano, esse cara aí, que é tudo isso que você falou e tal. Eu falava, cara, o cara é tão bom, trabalho com esse cara do meu lado, né? E aí eu comecei a ajudar essas pessoas. Mas de uma forma, assim, ajudar na camaradagem. Não tinha técnica, ferramenta, nada. E eu comecei a ver muito resultado nessas pessoas. Sabe, assim, eu falava, pô, agora meu funcionário consegue ir lá e explicar pro cliente, é legal. O cara agradecia, tudo. Aí eu fui pra oratória, cara. Fui estudar oratória, fui estudar essa coisa da comunicação. Sensacional, aprendi muita coisa incrível, mas sabe assim, não é isso ainda. Aí eu percebi que tinha um composto emocional nisso aí. Então, assim, a pessoa sabia, se você der um papel para ela e falar, escreve tudo que tem que falar, ela escreve. Legal. Agora apresenta para aquelas duas pessoas ali, a pessoa trava. Então, peraí. Não é falta de conhecimento, não é know-how. É emoção. A pessoa tá nervosa, gagueja, começa a suar e tal. E aí depois a gente pode até se aprofundar nisso, mas assim, tem os feedbacks, né? Então o cérebro manda uma mensagem pro frio na barriga e o frio na barriga fala pro cérebro, tamo com frio na barriga, então fica com mais frio na barriga. Então é um processo de retroalimentação, ele vai se avisando, né? Aí beleza, aí fui pro lado da neurociência. Fui me especializar na neurociência, entendi todo o processo, mas aí eu falei, mas peraí, aqui eu não sei como faz roteiro, como um tom de voz, um posicionamento. Então ficou aquela coisa, pô, qual que é agora, né? Por isso que não que eu tenha criado, mas assim, eu juntei duas coisas que já existiam, que eu chamo de neurocomunicação. Ou seja, como que a neurociência pode contribuir com a nossa comunicação. Então eu cheguei até aqui nisso para tentar entender, porque, cara, independente de onde a gente vá, da área que a gente vá, sempre tem humano. Todas as áreas são para humano. E humano tem que se comunicar, né? Comunicação é a base de todo relacionamento, né? Então, a ideia é essa daí. Não, legal. Eu particularmente, né, desde que eu comecei a apresentar, aí começa pelas redes sociais, né? Eu sempre fui um cara muito introvertido. Na
Mas as pessoas me olham aqui no podcast, por exemplo, não é possível que o Rafael é essa pessoa. Eu sou extremamente, cara. Se eu pudesse ficar no meu cantinho ali, quietinho, fazendo meu trabalho, sem me comunicar, tava ótimo. Mas você sabe que muitas vezes não é aquilo que você gosta de fazer, mas que você precisa fazer. E aí, eu fui tentando aprender, né? Lógico, cara, do que você conhece, acho que eu sei menos de 1%, né? Sobre a questão de como comunicar, como fazer. Mas acho que é um desafio para muita gente. E aí, quando eu comecei a ser chamado para dar algumas palestras, cara, nossa, eu ficava 3, 4 dias sem dormir, cara. Assim, preparando todo o conteúdo. Deixa eu só fazer um ponto nisso que você falou, porque muita gente que está assistindo pode se conectar. A gente erra quando tenta vincular introversão ou extroversão com comunicação. Parece que tem a ver, mas a gente erra. Por quê? Tem pessoas introvertidas que se comunicam muito bem. Lo-fi, vai devagarzinho, não fica doideira. E tem gente extrovertida que fala com todo mundo, mas se você bota num palco, trava. Então não é um determinante. A pessoa que se comunica bem é extrovertida. Né? Só fazer um ponto nisso que você falou, porque talvez quem está em casa está falando, eu sou introvertido, então comunicação não é para mim. Cara, pega o Steve Jobs. O Steve Jobs, a gente não vê entrevista dele. A gente não vê ele falando com a imprensa. Não tem esse material. Mas o Steve Jobs subia no palco e fazia $1 bilhão. E na moralzinha. Você não viu o Steve Jobs cuspindo fogo, dando mortal, pra ser uma coisa que ele não era. Naquela pegadinha dele ali, só que o cara sabia usar a palavra certa, ele sabia direcionar. Então você começa a entender que você pode ser um extrovertido que se comunica bem e você pode ser um introvertido que se comunica bem, desde que você respeite o teu estilo. Quem é mais agitadão, quiser ser devagar, não fica bom. Não vai funcionar, não vai funcionar. Também. Eu acho que é mais você se conhecer, né? Então você entender assim, pô, calma aí, como é que é a forma que eu me comunico melhor? Tem sempre... Eu gravei um podcast aqui, acho que umas 2 vezes com a Júlia, né? Ela tem essa pegada artística, né? Ela é professora de inglês, mas ela gosta do drama, ela... muito tempo teatro, e a gente sempre fala sobre a originalidade, você respeitar a sua individualidade também. Perfeito. Então encaixa muito bem, né? Então calma aí, deixa eu entender. E lógico, depois a gente vai conectar isso com dinheiro em algum momento, fica tranquilo que vai chegar essa hora. Mas eu acho que você entender a sua individualidade, e isso vai ajudar muito na construção do seu trabalho que você tem que fazer. E hoje em dia, cara, se você não consegue comunicar, você não consegue vender. Não, acabou, né? E para o empreendedor, que acabou. É um grande público que a gente tem, se o empreendedor não consegue vender, cara, é um problema muito grande que ele vai ter ali. Que são casos que você deve conhecer, eu conheço, quem está assistindo conhece, que é assim, aquela pessoa que é muito boa no que faz, mas que não consegue andar, não consegue transformar aquela habilidade ali, às vezes uma pessoa que é mais da arte, uma pessoa que tem uma habilidade manual, faz um trabalho, faz um bolo, faz uma coisa, mas não, assim, é um puta bolo, sensacional, gostoso, nota 11 o bolo, mas não vai. E aí você fala assim, eu preciso fazer mais um curso de bolo, eu preciso fazer um recheio melhor. Não, isso aí já está muito bom. Falta o outro lado. Né? Então, às vezes existe essa ideia de eu tenho que fazer mais uma pós, eu tenho que fazer mais um mestrado, aí eu vou falar. E eu falo para os meus alunos, cara, falo assim, você vai fazer mais uma pós e não vai falar. É uma desculpa. Sabe por quê? Porque você ganha 2 anos de procrastinação se você jogar nas costas da pós. Se você jogar no doutorado, ganha 5. Olha que delícia, ganhar 5 anos de procrastinação, mano, coisa boa, né? Então eu brinco assim que assim, você tem que sair do armário. O que é o sair do armário? Que a gente conhece, né, sobre homossexuais. Então assim, o que é o homossexual sair do armário? Ele é uma coisa e ele sai do armário. Ele vai mostrar para o mundo o que ele de fato é. Ele não precisa ficar se aparecendo do jeito que as pessoas querem. Então eu falo pro pessoal, sai do armário, mano. Você é tímido? Você é de boa? Você é introvertido? Seja assim. Não tem problema nenhum. Mas você tem que se assumir. Eu sou assim e vou apresentar. Ou você é muito louco, você é falador. Você vê, eu falo agitado pra caramba, mas se você me colocar e falar assim, só que é o seguinte, não pode gesticular, tem que falar baixo, poucas palavras, eu não consigo. Então, só que muito tempo, que nem eu ia na OAB dar uma palestra, eu botava terno, e tentava falar mesóclise, mas fica ruim, velho. Porque não sou eu. Não vai rolar. Então, assim, quando eu saí do armário e falei assim, mano, esse aqui sou eu. Tem empresa que não vai gostar, não é o estilo, e tá tudo bem. Eu não tô preocupado com quem não gosta, eu tô preocupado com quem gosta, com quem conecta, né? E aí, quando você... E outra, cara, é muito fácil ser você. Eu sentar aqui, eu não precisar ficar assim, mano, será que eu posso falar assim pro Rafael? Será que eu posso falar essa palavra? Será que eu posso usar esse tom? Não, eu sento aqui...
A mesma conversa que a gente tava tendo aqui sem gravar, tá tendo agora. Exato. E é muito mais fácil, flui muito melhor. Eu acho que isso é um ponto legal pra caramba da gente comentar. Eu só depois vou pegar o gancho da procrastinação, porque, cara, isso aqui conecta muito com o que a gente fala de disciplina financeira. Mas eu acho que justamente isso. Às vezes a gente fica muito amarrado a tentar me encaixar numa determinada forma que vão me enxergar. Exato. Só que, cara, eu tenho que ter a minha característica. E é lógico, tem gente que não vai gostar do Rafael da forma que ele fala. Tem gente que vai assistir o podcast e fala assim, putz, calma, eu não gosto, eu quero algo mais formal. Eu sempre brinco que aqui a gente grava o podcast como se fosse uma conversa sentado numa mesa tomando um café. E pra investidor que tá me assistindo, um aluno meu que assiste, pô, eu gosto disso. Porque não tem aquelas falas técnicas quando a gente vai entrar na parte de investimento de finanças. É o dia a dia, cara. Porque eu falo que é o podcast mais vida real. Cara, na vida real eu não quero saber qual é a rentabilidade histórica do Ibovespa. Eu quero saber o que vai me entregar de resultado para os próximos anos, né? Então, acho que são pontos pra gente comentar. Mas, aproveitando o lance da procrastinação, como é que a gente identifica que, de fato, eu estou procrastinando numa área que eu preciso avançar? Rafa, isso aqui é determinante que você que está em casa, que está assistindo, está ouvindo, putz, se eu tenho esse comportamento, estou procrastinando para algo que eu deveria fazer. Muito bom. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre procrastinação, e aqui eu quero citar a professora Carla Tiepo, que para mim é a melhor professora do mundo em neurociência. Quem não conhecer aí, busca no YouTube aí, Carla Tiepo. A mulher é um avião, mano, na neurociência. Ela é muito... Quando a neurociência nem existia, ninguém falava de neurociência, ela já estava num nível... E a Carla diz o seguinte, que a procrastinação é um ato prazeroso para o cérebro. Então vamos pensar aqui, nós somos cientistas, tá? Vamos jogar os dados aqui na mesa e vamos pensar o que é uma pessoa procrastinando. Então, você precisa fazer uma coisa que tem um grau de incômodo, tem um grau de estresse, tem um grau ali de... Porque senão a gente não procrastina, né? Ninguém procrastina tirar férias. Do tipo, você tá com as férias aqui, você não quer sair, curtir, fala, não, deixa pra curtir depois. Não, se tá aqui na minha frente, vambora. A gente tem um fator estressor, então eu preciso... às vezes eu vou tirar o dinheiro de um lugar que eu tô curtindo, o dia da balada, e vou pôr num investimento, mas aí eu tenho que parar de fazer. Então, é um componente estressor. E aí, você chega pro teu cérebro e fala assim, vamos fazer o seguinte, em vez de eu me estressar hoje, agora, vamos estressar semana que vem? O que o seu sistema faz? Puta, bom pra caramba, velho. Isso aqui você pode jogar pra qualquer coisa. Tô no sofá e preciso fazer academia. Preciso começar a escrever o meu projeto. Preciso, sei lá, qualquer coisa que você jogar, quando você pensa assim, mano, puta, sentar, escrever meu projeto, não sei o quê, padrão ABNT, aquela peste toda lá. Aí você fala, quer saber, mano? Assisti uma sériezinha aqui que eu tô... Aí o seu sistema faz... Aí aqui a gente começa a trabalhar com uma questão química, que é assim, quando nós temos uma sensação de bem-estar, quando você está num lugar que você quer estar, que você fala assim, meu, tô gostoso isso, eu quero estar nesse lugar, a gente tem a liberação de uma química, de um neurotransmissor chamado serotonina. Então a serotonina, para a gente fazer um resumo bem grande do que ela faz, ela é um sinalizador de bem-estar. Então toda vez que você não estiver estressado e você não estiver buscando nada, você tem serotonina. Se a gente pensa na evolução humana lá no Homo sapiens, no homem da caverna, que momento que era a serotonina? Aquele momento que ele não estava fugindo do predador e aquele momento que ele não estava buscando comida. Então, por exemplo, ele conseguiu matar lá um bicho e ele tem carne disponível, tá na beira do rio, tem água, tá sol, tem fogueira, caverninha quentinha, tá tudo certo. Ali ele fala, mano, isso aqui é muito bom. Aí, aquele momento, o cérebro marca, a gente chama de marcador biológico. Então, o cérebro vem e faz assim, ó. Esse circuito neural marca com serotonina. Serotonina é legal. A gente tem um outro que chama dopamina. Então, a dopamina, diferente do que é muito dito por aí, que é o hormônio do prazer. A gente ouve muito isso aqui. Primeiro que não é um hormônio, é um neurotransmissor, porque corre dentro do neurônio, né? Um hormônio corre na corrente sanguínea. E segundo, que não é do prazer, é da motivação, é da busca do prazer.
Então, quando você fala assim, nossa, tem um pudim na geladeira, delicioso, a tua dopamina faz assim, ó, vai, ela sobe. Quando você decide, levanta e vai até a geladeira, a sua dopamina começa a descer. Para comer lá, a hora que você está comendo, você está no bem-estar, você está na serotonina. Qual que é o jogo? A serotonina marca, a dopamina busca. A serotonina marca, a dopamina busca. Aí você fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa grana que eu tô aqui e vou dar uma zoada. Vou pra rolê, vou camarote, lá. É muito bom, né? Ninguém vicia em coisa ruim, né? Já viu alguém viciar em carpir terreno no sol, velho? Não vicia. Aí o cara vai e torra. Aí ele fala, mano, não, sério. Não, semana que vem, velho. Semana que vem vou fazer. Senão vira bagunça, né? Chega a semana que vem, a dopamina do cara fala, porra de guardar dinheiro, mano, vamos buscar aquela serotonina. Qual que é o jogo aqui? Eu preciso jogar essa dopamina para algo que me motive mais, que eu veja uma recompensa, inclusive o sistema que a dopamina corre chama sistema de recompensa. Ela vai buscar aquilo que dá recompensa, de preferência mais perto e mais forte. Né? Se a gente pega o exemplo, cocaína. Por que cocaína vicia? O cara usa, ele tem prazer imediato e com muita intensidade. É a receita do vício. Então, se o cara colocasse um dinheiro na bolsa, 1.000, e desse 1.500, pronto, esse cara nunca mais fazia outra coisa, ele investiria sempre. E aí, pegando esse gancho, é justamente por isso que muitas pessoas acabam caindo em fraudes financeiras. Total. Então, você pega, por exemplo, hoje está a moda de aposta em jogos de futebol, né? Então, tem 300 mil bets aí, né? Então, beleza. Cara, a maioria, ela tá buscando aquele retorno imediato. Imediato. Né? Eu sempre brinco que meu sobrenome é imediato, né? Então, Rafael é imediato. Todo mundo sempre faz a mesma brincadeira. Cara, e por mais que tenha o sobrenome, eu sempre penso a longo prazo, né? Então, cara, a gente tem que deixar mesmo imediato, eu penso a longo prazo. Mas eu acho que é justamente por isso, né? Por essa sensação, por querer ter esse sentimento, eu sempre vou tentar aquilo que me entregue esse resultado. Exato. E aí, pra mim, uma das coisas que eu sempre gosto de falar que a disciplina, muitas das vezes, é você abrir mão daquilo que te dá um prazer imediato para que você possa alcançar um objetivo futuro. Exatamente. E pra mim, a maioria das pessoas não tem clareza pra onde ela tá indo. Ou o que ela de fato ela quer. Então, justamente, ela acaba sendo envolvida por esses pequenos prazeres, que na verdade ela tá achando que tá saciando um desejo, mas quando ela vê, ela não tem nada. Porque aquilo vai passar. Faz sentido? Não, total. E você vê que isso é tão maluco, né, cara, a gente falar de comportamento humano, que assim, chegou alguém aqui, caiu aqui na nossa conversa, não sabe do que se trata, não viu aqui o nosso painel, e o cara tá buscando exercício físico. Conseguiu. Regime. Isso que a gente tá falando. Por quê? Qual que é o problema de emagrecer? Eu como baconzitos com tubaína agora, ou eu como uma saladinha que eu vou ver resultado daqui 6 meses? Porque quando você vai lá no primeiro dia na academia, puxa o ferro, dói, mano. Dói tudo. Aí você vai no espelho, olha, tá igual. Não tem nenhum resultado visível. Já tá acontecendo uma aceleração no seu metabolismo, mas você não consegue enxergar. E às vezes o investimento, se a gente fizer essa analogia, é a mesma coisa. Eu ponho 1.000, aí eu vou lá no outro dia, olho e falo, tá 1.000 ainda. Às vezes até 999, né? Dá uma variadinha, você fala, mano, que hora que isso aqui... Qual é a hora que eu tiro os dividendos e vivo de lucro e vou... Pra praia, né? Pra praia. Exato. E uma das coisas que eu sempre gosto de colocar, sempre quando eu começo um processo de consultoria ou mentoria com algum aluno, a gente sempre pega, eu falo que é a pimentinha da carteira de investimento, né? Então, lógico que eu vou fazer toda a análise do perfil, seus objetivos, para entender aonde a gente vai alocar aquele patrimônio, tá? Não vou entrar nesse quesito porque é uma questão mais técnica. Mas eu sempre pego uma parcela, nem que seja 10% do patrimônio, e coloco em ativos que têm um potencial de crescimento, mas que automaticamente também tem um risco. Vamos pegar, por exemplo, um fundo imobiliário, que é um ativo que automaticamente ele é obrigado a repartir 95% do lucro dele, que vai resultar em dividendos no próximo mês. Então vamos supor, se você compra uma cota de um fundo imobiliário hoje. No mês subsequente, no próximo mês, ele vai ter que te entregar um dividendo, que vai ser um valor ali de alguns centavos que vai cair na sua conta. Eu justamente faço isso com uma pequena parcela da carteira para gerar esse sentimento no cliente. Porque ele fala, caramba, deu um resultado. Ele pode olhar para a cota pode estar 0,3% menor, mas ele viu que na conta dele, no extrato bancário, tá 1.003. Tem
15 centavos a mais. Uou, funcionou. Quero mais disso. Porque ele sempre viu o banco tomando. Exatamente. E aí um dia ele fala, peraí, mano, o banco tá colocando dinheiro. E aí é legal a gente entender que não é só sobre investir. A gente tem que entender o que isso vai gerar para que ela permaneça. Porque não adianta só pegar o investimento hoje, aí um mês só eu invisto. Aí eu vou falar que, pô, daqui a um ano eu vou olhar para isso de novo. Não, a gente tem que criar uma rotina. Né? E é lógico, é muito mais fácil. Eu sempre brinco que comprar é muito melhor do que poupar. Cara, gastar dinheiro é maravilhoso. Pô. Alguém que não gosta de gastar dinheiro é impossível. Todo mundo gosta de gastar dinheiro. Mas existe aquele botãozinho que a gente põe comprar lá no aplicativo. Caramba, cara, é uma sensação maravilhosa. Então, e você sabe que essas Big Techs, a maior empregadora de neurocientista hoje são as Big Techs, cara. É mesmo? Porque entende o comportamento. Eu tenho um amigo, Danilo, também um outro cara que se você quiser trazer aqui é uma indicação. O Danilo, ele faz o mestrado comigo. Meu colega senta do lado. O cara tá fazendo mestrado em neurociência. Sabe onde ele trabalha? ChatGPT. Ele não tá fazendo um mestrado de programação. Ele tá fazendo um mestrado de neurociência. Aí o entendimento do comportamento vai fazer ele programar o chat muito melhor. Você conhece o Daniel Kahneman? Sim, pô. Tá. Rápido e devagar, o ruído. O Daniel Kahneman, ele tem uma história legal que une as nossas áreas, que é legal pra galera que tá assistindo se ligar nessa ideia, que é o seguinte. O Daniel Kahneman é um psicólogo que ganhou um Nobel. Só isso já seria o suficiente de você bater palma pro cara. Você fala, pô, o cara é psicólogo e ganhou um Nobel. Show. Só que ele ganhou o Nobel de Economia, né? E ele ganhou o Nobel de Economia, então você fala assim, mano, o cara não contente em ganhar o Nobel, ele ganhou o Nobel em outra área, o que é muito fora da curva. E o Kahneman, para quem curtir essas teorias que dão Nobel, procura aí por teoria da aversão à perda. Então, você que está assistindo aí, teoria da aversão à perda, você vai entender tudo que o Kahneman fez. Mas, num resumo aqui rápido, o que o Kahneman pensou? O prazer de ganhar é menor do que a dor de perder. Então a pessoa colocou 1.000. Ela olhou lá no outro mês, tem 1.050. Ela tem uma felicidade X, que ela ganhou 50. X. Aí no outro mês, ela perdeu 50. Ela voltou para 1.000. Então ela estava 1.000, foi para 1.050 e 1.000. Teoricamente, racionalmente, ela teria que ter a mesma tristeza. Tipo, igual. Ganhei 50, perdi 50, beleza. Só que não. Só que quando eu ganho 1.050, quando eu perco 1.050, não é a mesma coisa. É como se a perda daquele 50 fosse muito mais dolorosa pra gente. Então você começa a entender que o ser humano tem um problema na perda das coisas que ele já conquistou. É a mesma história. Seu time ganha um campeonato, você comemora 2 dias, cara. 3. Você comemora no domingo, na segunda você dá uma zoada com alguém na firma, terça você encontra um lá que você não viu, acabou. Quarta tem rodada e segue de novo. Agora, se o seu time é rebaixado, você sofre pra caramba, velho. É 1 ano de sofrimento. E zoado também, né? E é durante zoado. 1 ano não, assim, eu como carioca, né, cara, assim, meu time nunca foi rebaixado. Flamenguista. Meu time nunca foi rebaixado, Eu então também, assim... São Paulo. Então eu vou sempre zoar todos os demais que já passaram por esse processo e alguns mais de 1, 2 ou 3 vezes e alguns foram pra Série C. Então você vê que essa história vai se perdurar. E é louco, cara. Uns rival ruim, né, mano? Lá no tá Rio, meio complicado. A gente não tem rival no Rio de Janeiro, né? Essa é a verdade. Eu torço pro São Paulo, então eu não consigo o exemplo do título faz tempo, né? Que não tem. Aqui o Palmeiras tá embaçado. Aqui, né? Mas, cara, é isso, né? Você começa a perceber que a dor do ganho é a mesma história. Se você ganhar hoje 10 mil reais, assim, sei lá, você foi sorteado no banco lá, ganhou 10 mil, pingou no Pix aí. Pô, puta felicidade. Da hora. Só que, velho, daqui 5 dias não tem mais, ninguém mais comemora. Ganhar 10 mil agora, nós sai pulando aqui, ó. Mas não vai fazer isso todo dia. Daqui 1 semana já de boa. Já peguei a grana, já aloquei, investi, gastei, paguei conta, sei lá, já acabou. Agora, se eu perco 10 mil, eu tomo um golpe e perco 10 mil do meu patrimônio,
Meu irmão, 5 anos remoendo. Todo dia você acorda e fala, filha da puta, por que eu fiz aquilo lá? Por que eu caí naquele golpe? E o golpista, ele entende de comportamento. Nunca o golpista é longo prazo, a vantagem. Você vai investir, vai ganhar daqui 1 ano. Não, isso aí não dá nada. O golpista, ele mexe com essa coisa do ninguém sabe. Só a gente tá ligado aqui no negócio. E a pessoa naquele ímpeto de falar, de ter a vantagem, de ter a recompensa muito próxima, ele cai. Isso é muito louco, Rafael, porque é o seguinte, quando esses sistemas emocionais estão muito exagerados, eles estão com muita força, a parte racional, que é o nosso córtex pré-frontal, essa parte atrás da testa aqui, ela tem uma inibição de comportamento. Então, assim, o emocional mexe no córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal mexe no emocional. Os dois ficam trocando informação. Só que quando o impulso é muito forte, ele breca isso aqui. Se a gente trouxer para outras questões neuronais para a gente entender, uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela está no mercado, ela fala assim, esse telhado vai cair, ela sai correndo. Cara, não tem sentido isso, não tem probabilidade, não tem de onde. A chance disso acontecer, para não falar que é 0, mas nós não somos um bicho racional. Para quem está sofrendo um problema, aquilo é a maior verdade do mundo. E aí você começa a entender que essa questão de racionalizar, ela é aquietada. Ela fica murcha. E o emocional fica. Aí o que o cara começa a fazer? Vou comprar um carro, vou pra praia, vou viajar, vou não sei o quê. Nossa, é oportunidade. Aí ele vai e abraça esse tipo de golpe. Então, eu já ouvi alguns especialistas, você pode até dizer melhor aí o número, mas assim, falou que deu 3%, 4% no mês, já corre. Isso a gente pega como... Até tá rolando agora, né? A CPI das pirâmides financeiras, né? E aí foi muito louco, assim, um exemplo que a gente colocou. E vou pegar 2 ganchos sobre esse assunto. E aí eu tava assistindo a CPI ontem, e aí... ontem? Quando o episódio vai ao ar, talvez não seja ontem, né? Enfim. Mas a gente tava falando sobre o seguinte, tava tendo sobre aquele Gladstone, né? Que foi a pirâmide lá em Cabo Frio, cresceu pra caramba. E aí tava explicando, né? O relator falando assim, olha, o maior investidor hoje, vivo, vamos botar Warren Buffett, né? Então, se você pega os melhores anos desse cara, ele teve uma rentabilidade de 20% ao ano. Nos melhores anos que ele teve. E nós estamos falando do Pelé. Exato. Do negócio. Exatamente. Então, 20% ao ano. Né? A pirâmide dele prometia 10% ao mês. E aí é muito louco como ainda existia... Tinha no chat ali, porque tava rolando ao vivo, né? A CPI. Tinha gente pedindo liberdade para esse cara que roubou o dinheiro dessa pessoa. Porque ela ainda acreditava, de alguma forma, que o que ele tava falando era real. Quando, na verdade, é impossível. E aí, Rafael, mas por que é impossível? Ele fazia movimentação de criptomoeda, que nunca foi criptomoeda. Era apenas uma troca do esquema Ponzi, que é muito conhecido, né? Então, depois, se quiserem assistir, você pega lá a série Netflix chamada Bernie Madoff. Então, conta da o maior fraudador do mercado americano, que foi esse cara na década de 60, 50 alguma coisa. O que rola? O que acontece é que, basicamente, ele trocava o dinheiro de mãos e prometia ali a rentabilidade. Mas a galera tava tão acreditando que um dia poderiam reaver aquele dinheiro, porque acreditavam a verdade absoluta de um retorno que iria acontecer, que defendia a liberdade de um cara que roubou todo esse dinheiro. Então é muito louco você ver que a necessidade de ter um desejo imediato faz com que eu tome decisões equivocadas. E ainda que o Kahneman fala, né? Então ele fala que tem os 2 sistemas, né? O mais rápido e o mais lento, né? Então o mais rápido, está falando do emocional, e aquele que é um pouco mais lento, que precisa ter um gás ali para funcionar, o esquema mais racional. Por isso a emoção vem muito antes do que acontecer. E uma coisa que eu sempre falo, né? Depois, ao longo da jornada, da construção do ser humano, antigamente a gente primeiro pensava para que depois eu pudesse sentir. E quando eu sinto, para que depois eu pense, eu acabo tomando decisões equivocadas. Faz sentido? Cara, faz. E assim, a gente precisa lembrar, e isso é uma coisa que talvez é um dos grandes papéis hoje da neurociência, é trazer uma consciência para as pessoas de que emoção e razão não são inimigos. Eles não brigam, eles não são ou é emoção ou é razão. Já ouviu falar, pessoal, eu sou uma pessoa muito racional. Esse é o que mais é emoção, porque é uma defesa, aquela coisa, eu preciso mostrar que eu sou racional. Um bom exemplo
economia, por mais que fale de números, pareça uma coisa exata, economia é uma das ciências mais humanas que existem. O Joe Biden acordou hoje e falou assim, o Putin vai dormir, pronto, dólar sobe, cai a bolsa. O que tem de exato nisso? Se fosse exato, era assim, o dólar vai subir 1% amanhã. Acabou, já era. Acabou. Ninguém sabe quanto o dólar vai subir ou descer amanhã. Ninguém tem ideia. Por quê? Porque depende de bilhões de fatores. A Rússia atacou, a Ucrânia segurou, o petróleo saiu, descobriram um negócio, CPI, essa coisa toda entra no jogo. Então a economia mostra pra gente como que o manuseio do dinheiro ele está ligado com uma questão comportamental. E eu trago uma outra visão filosófica aqui. Essa aqui o cara ouve e não quer mais dormir, fica pensando nisso de madrugada. Você quer uma ciência mais humana que a matemática? Ela tem uma carinha de exata, a matemática, porque mais um é 2 em qualquer canto. Mas o que é 1? O que é mais? O que é dividir? Isso é invenção humana, cara. O cara que criou isso, ele tem uma pira tão louca. Porque você pensa assim, tem um na natureza. Um sol, só tem um sol. Mas alguém dá o nome disso e criar uma parada de divisão. Então, por exemplo, a gente tem divisão celular, acontece a divisão na natureza. Mas alguém pegar e desenhar isso numa coisa chamada matemática, divisão, juros... Cara, isso é muita brisa, quem inventou isso. Então isso é humano. Você vê, um bicho não consegue fazer conta. Conta, né? Sabe assim, que tem até um estudo legal, que assim, o corvo sabe contar até 5, lá, qualquer ave, contar até 5. Quando ele dá cria de 6, ele abandona 1, porque ele não sabe contar. Ele vai lá e conta, 1, 2, 3, 4, 5. Pega isso aqui e cuida, se tem 6, 7, morre. Porque ele não sabe contar. Então você vê que é uma parada abstrata a matemática. Onde está a matemática? Onde que pega? A matemática é abstrata. E eu estou trazendo essas ideias para que quem esteja assistindo já está muito bem assessorado pelo teu conteúdo técnico, sabe? Lá onde põe ação. Hoje aqui é dia da gente refletir assim, será que as decisões que eu estou tomando, elas são as minhas decisões? Ou eu tô sendo influenciado por alguma coisa que eu tô com um problema emocional e tô com fogo ali de comprar um negócio que parece que vai correr mais rápido? Será que eu não tenho que dar uma segurada? Para que eu tô querendo loucura? Arriscar? Então você até deu o exemplo. Às vezes eu preciso arriscar um pedacinho do patrimônio. Vamos pegar isso aqui para brincar naquele negócio que é mais arriscado? Mas, o patrimônio tá segurado aqui. Eu vou, mas isso é uma decisão em que o teu racional e o teu emocional estão trabalhando bem. Esses dias eu ouvi uma frase do Bruno Perini, né, lá dos sócios, e ele sempre pregou que alugar casa era uma boa, né? Sempre falou assim, tem aluguel, tal. Eu mesmo moro de aluguel. E eu acho que vale a pena. Na minha cabeça, vale a pena pagar aluguel. E aí ele comprou uma casa. E aí, quando ele comprou a casa, a galera começou a falar, mano, você fala pra todo mundo alugar? Aí ele deu uma excelente resposta. Ele falou assim, tem hora que não é pelo dinheiro e o que vai dar mais de lucro. Tem hora que eu quero prezar pelo meu conforto. Tem hora que eu quero decidir a minha casa. Tem hora que eu quero comprar um terreno e eu desenhar a minha casa. E isso tá além de investimento. É a vida. É a gente poder ver o nosso trabalho sendo recompensado. Não tem problema nenhum você fazer isso, desde que você esteja consciente, desde que você não esteja fazendo loucura, para ter um negócio que você faz qualquer coisa. Então, você pode fazer qualquer coisa, mas a que preço? Quanto vai custar isso aí? E isso é um detalhe muito legal da gente comentar, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Dentro de consultoria, nas redes sociais, Rafael, o que é melhor, alugar ou comprar? Eu falei, não sei. Depende, o que é importante para você? Talvez para uma pessoa, ela tem um sonho, desde criança ela tinha um sonho que ela tem que comprar um imóvel. E aí, por matemática, eu vou dizer para ela que ela não tem que comprar? A questão é saber se é o momento adequado para ela. Então, uma das coisas que eu sempre falo não é sobre o dinheiro, mas é sobre os seus objetivos.
os seus objetivos vão determinar onde você gasta o seu dinheiro. Não o seu dinheiro vão escolher os seus objetivos. A questão é você determinar é aonde eu vou fazer, quando eu vou fazer. Uma das coisas que eu sempre falo é que o maior problema do nosso planejamento financeiro é o padrão de vida que eu decidi viver. Eu decidi morar no bairro X, eu decidi ter o carro Y, eu decidi alugar casa em tal lugar, fazer a compra no mercado, foram as minhas decisões. Essas decisões vão determinar meu padrão de vida. Agora eu tenho que entender se o meu orçamento consegue bancar esse padrão de vida que eu tô decidindo viver. Exatamente. Então, essa questão do alugar ou comprar, cara, eu acho que quando a gente olha só pro quesito matemático, dependendo da realidade da pessoa, talvez faça mais sentido alugar. E aí vão entrar questões macroeconômicas. Ah, será que a taxa de juros é melhor agora? Um financiamento no momento atual que a gente grava esse vídeo tá muito caro. Então talvez seja melhor eu permanecer agora pegando o patrimônio que eu tenho, investindo e tudo mais. Mas acho que o principal é a gente pensar assim, tá, qual é o seu objetivo de vida? O que pra você é mais prazeroso? O que pra você faz mais sentido? Vou tirar a palavra prazerosa. O que pra você faz mais sentido pra sua família? Conforto, estrutura. Pô, legal. Acho que pra mim é melhor comprar. Agora vamos olhar pro financeiro. Cabe? Dá? Não dá? Aí eu tenho que tentar entender como eu vou adequar o meu orçamento pra isso. Acho que é por isso que a resposta dele foi tão boa nesse momento. E outra. E você olhar e entender que investimento você precisa ver como você está emocionalmente. Então, antes de sair fazendo loucura, essa coisa assim, agora eu vou... É aquela velha história, o cara ganha o Big Brother, ganha 1 milhão, ele vai lá e compra uma casa. Mano, uma casa não é só comprar a casa. Custa, condomínio, imposto. Então, assim, se você ganhou 1 milhão, gasta 200 numa casa. Se você quiser muito, gasta 200, não gasta 1 milhão, porque não dá. E aí, Rafael, tem um lance também cultural. E aí, de novo, né? A gente cai no comportamento, só que o comportamento... Tem um cara chamado Skinner, né, na neurociência, que é o cara que popularizou muito essa coisa do cognitivo comportamental, essa coisa do teste, né? Porque a psicologia, por muito tempo, ela foi freudiana, ela foi da psicanálise, e aí um cara veio e deu uma guinada, né? O Aaron Beck e o Skinner mais recente e tal. O Skinner, ele usa um termo que ele fala o seguinte, que é o filogenético, ontogenético e cultural. Então, tem uma parte do nosso comportamento que ela vem de fábrica. É genético, é molécula, é célula. Teu pai, tua mãe juntou célula lá, fez lá mitose, meiose, lembra lá da aula da dona Margarete de biologia, e a gente tá aqui. Meu irmão, isso aqui é o seguinte, se lascou. Chora no banho porque eu tô genética e não vai mudar e acabou. Só que tem outra parte, que é a parte ambiental, que é a parte comportamental, sua como pessoa, como indivíduo. E o terceiro andar dessa história é o cultural, que é o comportamental de um povo. Então eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu venho de Mauá, você que não é daqui, e tem gente do Brasil todo, né? Mauá é uma cidade bem de periferia aqui de São Paulo. Todo mundo conhece a Zona Leste, o estádio do Corinthians, né? Que fica muito na Zona Leste. Mauá fica depois. Então você imagina, o cara que tá em Itaquera, ele tá bem ainda. Mauá tá bem pra frente. Então Mauá é ruim pra caramba. É tipo a cidade ruim. E eu sou de lá. Eu moro, desde o meu primeiro dia de vida, eu moro naquela cidade. E aí, cara, felizmente, hoje eu posso me considerar alguém bem sucedido no meu trabalho. E o sonho da galera que mora em Mauá é, tipo, ganhar grana e sair de Mauá. E eu estar lá hoje, eu escuto das pessoas de lá assim, mas tá zoado? Não deu certo? Eu falo, não, eu posso agora vir de São Paulo e comprar uma casa aqui, mas não quero. Pra quê? Eu moro aqui em Mauá agora daqui, mano, eu tô perto dos meus pais, Aí vem nisso que você falou, quais são os seus objetivos? Aí eu vou comprar uma puta casa em São Paulo, pagar mais caro, ter um custo de vida maior, só para botar na internet e mostrar para os outros que eu tenho. Outra coisa que na minha cabeça não me faz sentido, ter carro. E quando eu falo isso, tem gente que vai lá e escreve, mas meu filho é pequeno. Eu falo, tenha carro você. Eu tô falando eu. Eu não tenho filho. Tá tudo bem, não preciso de carro. Eu moro quase em frente à estação. Da minha casa na Avenida Paulista estou em 50 minutos.
Meu irmão, pra que eu preciso de um carro, velho? Pra quê? Eu não tenho nada. O único dia que eu me arrependo de não ter carro é no mercado chovendo. Se tiver sol ainda vai. O Uber pega lá, cancela, às vezes dá umas tretas. O problema é o chovendo. Então, assim, eu não tenho carro. Só que existe uma pressão, não pressão, assim, mas as pessoas, por exemplo, eu tô vindo pra cá e eu falo, tô indo lá gravar com o Rafael e tal, e tiro uma foto no metrô. Isso aí, mano, tá... Porque o Brasil tem uma cultura que andar de transporte público é coisa de pobre. Quando você tá bem de vida, você tem um carrão. E eu falo, mano, por que eu preciso de um carro, velho? Pra que eu preciso? Então você vê que tem uma coisa comportamental que mexe na minha grana. Aí eu lembro que uma vez eu fui pra Dubai e tipo, Dubai, assim. Então você pode mandar a volta ao mundo, não é tão glamuroso, mas ir pra Dubai é muito rico. E aí você vai pra Dubai, vai pra Europa, é a mesma coisa. Mas Dubai tem uma mística de riqueza. Massa, mano, tá arrebentando, tá não sei o que e tal. Aí eu falei, sabe por que eu tô em Dubai? Porque eu não tenho carro. E eu já fiz na ponta da caneta. Um carro de 100 pau custa 20 por ano. 20 mil reais. Os 20 mil reais que não é pra você comprar o carro. Você botou 100, você vai botar mais 20 do teu bolso. Como eu não tenho esse 100, eu pego 20 e vou pra Dubai. Mas assim, é a minha vida. Agora assim, o cara fala, pô, tem um filho e vai que fica doente de madrugada. Então tem um carro. Mas isso é legal, você sempre entender o que faz sentido pra você. Na minha vida. Exato, e muita gente pode estar assistindo e falar assim, mas pra mim não faz sentido. Legal, tá tudo bem. Seus exemplos do metrô. Cara, não. O maior investidor brasileiro, que é o Luiz Barsi, até o seu... Conhecido. O cara ele anda de metrô. Né? É lógico, hoje em dia, com toda a mídia, tudo que aconteceu, o cara necessitou de ter um motorista, questão de segurança. Mas até os seus 86 anos de idade, ele pegava o metrozinho dele com o jornalzinho, tá tudo tranquilo. Exatamente. Né? Então, se você pega a trajetória, por exemplo, do próprio Warren Buffett, também é um cara que tomava café da manhã no McDonald's. Né? Tomava a coquinha dele gelada ali que ele curtia, um carrinho dele tranquilo, mora na mesma casa há quase 55 anos, uma pequena cidade. Então, assim, lógico, mas pra mim não faz sentido. Beleza. E aí, lógico, vai entrar a questão muito cultural, e aí eu vou trazer, como você falou no exemplo seu, eu sempre comento sobre isso. Eu, de fato, sofri uma pressão social, uns 20 anos de idade, de comprar um carro. Cara, mas eu não tinha condições nenhuma de comprar um carro. Eu tive carro, Rafael, dos 16 aos 32 anos, eu não fiquei um dia na minha vida sem ter carro. Dos 16 aos 32. E aí eu comprei esse carro com 20 anos de idade, eu não tinha como pagar a segunda parcela, mas fiz um financiamento. Eu lembro até hoje que eu liguei para um amigo meu e falei assim, o X, mano, arruma um carro para mim aí. Rafael, como assim? Falei, mano, eu quero um carro, por quê? Eu precisava daquele prazer imediato e eu precisava acreditar que todos ao meu redor iam entender que eu tava evoluindo. Isso. Sacou? Eu falei, não, vou ter que comprar um carro. Cara, lembra até hoje, comprei um Golzinho, geração 4, sem um retrovisor, que é o que dava pra pagar. Ele falou, Rafael, vou botar aqui um contra-cheque, falar que você ganha tanto. Eu trabalhava, vendendo, era vendedor. Não menosprezando, mas, eu ganhava, com 20 anos, eu ganhava vendedor tem uma 2 mil reais. E o vendedor tem uma parada que tem mês que vende, mês que não vende. Eu trabalhava no shopping, então, tipo assim, cara, uma correria, uma loucura. Eu falei, tem que comprar um carro. Eu lembro que eu comprei, financiei em 200 milhões de vezes, eram quase 6 anos de financiamento. Cara, eu não consegui, eu sofri pra conseguir pagar. Mas por quê? Porque eu tinha... pagou 3 carros, né? Paguei 18 carros ali praticamente, né? Então, eu paguei o geração 6 que nem tinha saído ainda, mas comprei o Golzinho geração 4. Mas por que eu tô falando isso? Não é que você não tem que comprar, mas tem que ver se faz sentido pra você. Uma fase da minha empresa, eu dei palestra pra cadete do Exército, né? Que estavam se formando ali. Então, eu tinha uma turma pra essa galera. E a maior dificuldade deles é porque quando eles se formavam, os agulhas negras, quando eles se formavam, ganhavam o soldão. Né? Se tiver um nome errado aqui, me corrijam. Ganhavam esse soldo, que era um valor bem alto comparado ao salário que eles tinham, porque estavam transitando de carreira. Cara, eu pegava essa galera nesse momento. Do dia pra noite o cara triplicava. Porque era a hora que eles mais se quebravam. Porque, por exemplo, o cara vinha ali com um auxílio de R$1.800, R$2.000. Às vezes menos do que isso. Vidinha justa. E aí, quando passava desse tempo de 4 anos ali estudando, se matando, acho que era até menos do que isso. Eles ganhavam um soldo porque eles iam para cidades diferentes. Não ganhava 30, 40, 50 mil e o salário saía de, acho que era R$1.000 para 7. Então, ele automaticamente, o que ele fazia? Pegava esse dinheiro, comprava um carro zero e aumentava o padrão de vida dele. Cara, passava um ano e meio, o cara tava endividado. O que ele não se endividava com 1.000,
ele se endividava com 7 mais os 40 que ele ganhou. Então eu pegava essa galera nesse momento. Pô, tem alunos meus até hoje, desde essa época, pô, quase 5 anos que eu tô trabalhei com esse pessoal, que hoje tem patrimônios, cara, centenas de milhares guardados, tem um ótimo padrão de vida, tem o seu carro zero e não se endividou por quê? Porque ele entendeu que não era a hora. Então, assim, acho que ele entendeu que, pô, eu quero ter um carro, mas eu não preciso ter um carro de 40. Pô, agora eu vou mudar de cidade. Pô, eu lembro de um cliente que ele foi pra uma cidade, cara, interiorzão, assim, no sul. Muito pequena a cidade. E o sonho dele era ter um carro. Ele falou, Rafael, pô, eu vou comprar. Eu falei, cara, faz estudo da cidade primeiro. Ele morava aqui e o quartel era a 150 metros. O posto de gasolina mais próximo ficava a 6 quilômetros. Ele falou, cara, eu vou comprar uma bicicleta. Ou eu vou andando. Eu não preciso. E o mercado era tipo, bem distante. Falou, ó, depois que ele foi analisar que ele precisava comprar um carro ou ter um automóvel só porque ele tinha que ir no mercado que era distante. E na cidade não tinha Uber nessa época. Até hoje acho que não tem, né? Se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar dessa história. Então ele falou, pô, eu vou comprar um carro mais baratinho só porque quando eu vou lá no mercado. Porque, cara, a minha vida tá aqui, a 150 metros da minha casa pro quartel. Então você vê que era só um desejo da compra do carro, mas que não fazia sentido e também não se encaixava necessariamente no planejamento financeiro dele, né? Não, e olha quantas histórias que elas convergem para o mesmo lugar, né? Então, por exemplo, teve um período da minha vida que hoje eu resolvi isso, mas eu muito tempo fui sedentário. Carro e não faz exercício, não vai para academia e tudo bem. Como que eu me forcei a fazer? Hoje, cara, se eu abrir o celular aqui, ó, 4, 5 quilômetros todos os dias eu ando. Ando a pé. Então, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá, eu desço na estação de trem, eu olho lá no Google Maps, eu falo, 2 km, vou andando. Só aqui foi 2 pra ir, 2 pra voltar. Andei 4 km. E, meu irmão, na boa, não mata, não sofre, nada. Põe minha aulinha aqui, ó, vou prestando atenção em alguma coisa e vou andando. E... Aí você vai ali, vai até a estação, anda aqui, não sei o que. Quando você vê no final do dia, você andou 5, 6 km. Então, é uma forma que eu tenho de não parar. Porque eu sei que se eu tivesse o carro, eu estaria vindo de carro. Eu não sou um cara disciplinado a ponto de falar assim, não, eu tenho carro, mas é importante andar. Eu não sou. Eu me conheço. Então, eu já crio um cenário para que eu não consiga fazer aquilo. Eu tô num processo aí de 10 meses que eu parei de tomar Coca-Cola. Tomava 2 litros por dia. Se tiver Coca-Cola na minha geladeira, eu vou tomar, velho. Então o que eu fiz? Peguei tudo que era Coca-Cola, garrafa retornável, negócio tudo, dei embora. Não pode ter. Quando bate aquela neura meia-noite e fala, mano, Coca-Cola, aí eu não tem. Aí tem que pedir, tem que ir atrás. Aí você começa a desistir. Agora, lembra que eu falei que o vício e essa coisa, a impulsividade, ele tá muito ligado com a recompensa, com a intensidade, quanto que aquilo tá perto, quanto que aquilo tá fácil. Então você pensa assim, pô, vou pedir no iFood, vou ir atrás, não sei o que. Aí você fala, pô, mas peraí, mano, eu tô me engambelando, eu tenho que... Aí você começa a fazer uma Porque análise. deu trabalho, né? E vai dar trabalho, você vai ter que se movimentar. É tornar o fácil difícil e o difícil fácil, né? Exato. Vai fazendo essa jogada. Então eu penso que qualquer pessoa é capaz de fazer um bom patrimônio e ter uma renda, qualquer pessoa. Excetuando uma pessoa que está ganhando para comer. Uma pessoa que está com uma vida normal. Acima do nível de sobrevivência. É. Só que se você cair nessa ideia de porque assim, você quer ter um carro porque é uma necessidade e tal, compre carro. Você quer ter uma casa, compre casa. Mas precisa fazer uma análise muito sincera com você de falar, eu tô tendo carro porque eu preciso ou porque eu quero mostrar pro meu parente que eu tenho um carro. E aí, cara, é muito louco, assim, porque às vezes eu chego vai num rolê. Aí tá, pô, vai chegando a galera, carrão, os amigos e tal. E eu chego de Uber. E eu tô muito bem resolvido comigo. Nesse quesito, tudo aquilo que me falta de disciplina me tem de segurança em mim. Então, assim, isso aí, você vai rir de mim porque eu tô de Uber? Pra mim tá tudo certo. Aí quando eu vou pra Dubai eu lembro dos caras, né? Fala esse teu carro aí, ó. Fica andando em Mauá, pô. Que agora eu tô... Mas você tocou no ponto da disciplina e construção de cenários, né? Então você tornar o fácil difícil, o difícil fácil para que você possa manter a sua disciplina financeira. Cara, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é a maior dificuldade
das pessoas na hora de investir é manter a consistência dos seus investimentos e não se deixar seduzir pelo desejo de compra de algum produto, algum item, algo do tipo. Né? Então, porque, cara, dinheiro na conta é vendaval. Né? Então, se você deixar ali, você vai arrumar alguma coisa para comprar. Né? Até porque a gente sempre fala, isso é uma coisa que qualquer pessoa que fala sobre finanças vai usar o mesmo jargão. Cara, invista antes de gastar. A teoria é maravilhosa. Mas na prática a gente sempre espera, deixa eu ver se vai sobrar. Porque Esse deixa eu ver se vai sobrar, irmão, já era. Quem você vai escreve gastar. isso é racional. E não vai funcionar. Só que tem que lembrar que tem um componente emocional nesse jogo. Né? Exatamente. Então eu sempre gosto de montar cenários. Né? Então, por exemplo, hoje, se você sabe que você tem dificuldade, você tem que assumir que você é uma pessoa que não tem uma grande disciplina, porque não é fácil ter disciplina, não é um negócio tão simples. O que você faz? Cria um cenário, bota lá uma transferência automática para sua conta da corretora. Acabou. Tira o acesso. Né? A gente fala, por exemplo, você pega os principais bancos hoje. Vamos pegar o exemplo do Nubank. A caixinha do Nubank. É a pior coisa para você investir. Lembra, não estou falando de rentabilidade. Eu estou falando porque você tem fácil acesso. É que você vai lá e tira. Então o que eu faço? Cara, abre conta numa corretora. Você vai lá, abre uma conta, inclusive tem a plataforma Disciplina Financeira, abre uma conta, automaticamente quando o seu salário cai ou o seu prolabore, o que for, transfere para lá. E lá você vai fazer o investimento. E se possível, nem baixa o aplicativo que está disponível, mas não baixa. Deixa só na sua conta web. Por quê? Você tem que abrir o computador, você tem que acessar, logar, fazer a retirada. A retirada vai demorar 1 a 2 horas para cair, para você tomar uma decisão. Então você começa a dificultar. Sabe quando você tá com vontade, assim, você fala, vou comer um hambúrguer. Aí você abre lá o aplicativo, aí você fala, aí o hambúrguer tem lá uma fritas adicional... E aí tem um não sei o quê, aí hambúrguer duplo, e você vai botando lá, fica 100 pau o hambúrguer. Aí você compra. Aí foda. Só que daqui 15 minutos, porque demora 1 hora pra chegar, né? Quando passa 15 minutos, você fala, pra que, mano, que eu pedi o Mega Blaster hambúrguer? Quando chega, você já fala, velho... Aí você vai, come e fica passando mal emocionalmente, né? Não? Então, vê que tudo funciona mais ou menos parecido. Uhum. E aí a gente tem que começar a entender. E aí, cara, é jogo de adulto, né? Não precisa ter jogo de adulto. Por isso, até tem... Quando a galera tá começando... É uma pessoa que não sabe nada de finanças, nada, assim, nunca viu. Ela vai começar a ler um livrinho ali, ela vai cair no Segredos da Mente Milionária. Pai Rico, Pai Pobre. Coisa do tipo. Que é uma porta de entrada importante. O Segredos da Mente Milionária mesmo, ele fala lá, pega uma parte do teu pagamento e torra, mano. Sabe aquela que você fala assim, você tem R$200 aqui, eu vou comprar um chocolate de R$200, velho. Só pra ter o prazer de torrar um dinheiro. Pronto. Passa o fogo de querer... Mas é uma torrada controlada. Você fala consciente. Assim, consciente. Né? Você fala assim, eu sei que eu tô fazendo isso. Isso aqui não tá sendo impulsivo. E aí, quando a gente cai um estudo maravilhoso para se fazer, são pessoas que ganham na Mega Sena. Quantas pessoas ganham na Mega Sena, ganham Big Brother? O cara tá pobre, velho. Meu irmão, se você for só burro financeiramente, você não quebra. Até o cara burro, se ele falar assim, cara, eu sou meio burro aqui, não sei muito o que fazer, não quebra. Meu irmão, você tem que fazer um esforço para você ganhar 10 milhões, 15 milhões e perder. Tem que se esforçar, você tem que ser um cara empenhado, falar, eu vou rasgar esse dinheiro aqui. Mas aconteceu recentemente, né, o estudo de uma jovem britânica, né, ela ganhou 11,6 milhões, né, na conversão, com 16 anos de idade. E antes dos 26, ela tinha torrado toda essa grana. Né? E aí foram perguntar para ela por que ela não conseguiu manter. Ela falou assim, naquela época, eu não tinha maturidade emocional para conseguir lidar com o dinheiro. Então, mais uma vez, a gente vê que não é uma questão matemática. É porque as emoções naquele momento fez com que ela tivesse atitudes que ela hoje se arrepende, mas que não tem como ela voltar atrás, ela tem que esquecer e bola pra frente, mas que fez que ela gastasse em menos de 10 anos, ela não conseguiu manter, cara, quase 12 milhões. Quase 2, né? Entendeu? Então, você vê o quanto ela teve de gasto, por quê? Porque as emoções não estavam controladas. Então, tem uma regra, não sei se você já ouviu falar, eu sempre falo a regra dos 7 dias. Então, por exemplo, você pega, eu quero comprar esse copo aqui. Cara, tô lá na internet, opa, aí sujei, pronto. Tem a regra dos 7 dias. Então, eu vou lá, por exemplo, e quero comprar esse copo. E aí eu entro na internet, vejo que esse copo tá legal e tal, só que não caiba financeiramente. Eu deixo no meu carrinho.
e vou esperar passar 7 dias. E eu vou ver se eu vou ter vontade, depois de 7 dias, de realmente comprar esse copo. Ou era apenas um fogo de palha que eu queria comprar esse copo. Então, é importante a gente usar essa regra. Deixa eu pegar aqui só. Valeu, Mayara. Sujei aqui. Obrigado, Mayara. A gente fez uma pequena sujeira aqui. Fica tranquilo, essa parte não conta. Isso aí, às vezes, quando acontece, você vai botar o dinheiro lá e o investimento dá errado, às vezes dá isso aí. Acontece isso aqui. Pronto. Achamos um exemplo bom para justificar o meu erro. Mas a regra dos 7 dias funciona muito, né? Então você pega para você entender se realmente você quer. É porque, cara, tem a impulsividade, o desejo de compra, aquela emoção de clicar no botãozinho, ficar esperando o correio chegar. Hoje em dia entrega 24 horas, então tudo é muito rápido, a velocidade é muito grande. Até no mesmo dia, cara. Às vezes você compra um negócio, esse dia eu comprei um filtro, não é um filtro, é um lugar que põe um galão que fica água gelada, não sei como chama, que é suporte, sei lá. Comprei 10 da manhã, cara, 7 horas da noite, tava na minha casa, tá lá bebendo água. É muito louco. Só que assim, de novo, as Big Techs, elas estudam comportamento. A cor do botão, a posição do botão, tudo isso é pensado pra te fazer ser impossível. Quer ver um negócio que já você que tá aí assistindo, tira a notificação desses aplicativos, cara. Aplicativo da China. Mano, aplicativo da China, tem lá uma borracha que não sei, aí você fala, uau, eu preciso dessa borracha. Preciso de uma lanterna. Quem usa uma lanterna? Não precisa, você tem que celular. De lanterna. Mas vem a notificação e a gente vai dar uma olhada e tal. Eu uso essa parada do carrinho. Só que não com 7 dias. Eu vou aumentar agora a minha... Aprendi com você essa agora. Eu costumo deixar 2, 3 dias e, cara, dá um baita resultado de falar assim, não preciso desse monte de coisa aqui. Porque é a facilidade. E tem um outro ponto aqui, Rafael, que é assim... isso se assemelha muito com pessoas que têm transtorno alimentar, tem impulsividade alimentar. Até tem um nome alimentar, é impulsividade alimentar, tem um nome mais conhecido. Compulsão. Pessoas que têm compulsão alimentar e compulsão por compras, é mais ou menos igual. Por que tem a compulsão? Porque assim, ó, nós que somos de países ocidentais, nós temos na comida uma coisa muito ligada à festa. Então, por exemplo, se eu te chamo para ir na minha casa, chega lá, você senta, a gente senta e começa a trocar ideia, e eu não te ofereço uma bolacha, é estranho. É meio falta de respeito eu não te oferecer comida. Aí, tipo, sei lá, teu filho nasceu, você me convida, chego lá, churrasco. Mengão ganhou o campeonato, churrasco, pizza, festa, come. Então, a gente desde criança tá acostumado a comida me põe num lugar alegre. Comida me põe num lugar feliz. Lembra da serotonina que marca? Aí a hora que você tá lá down, você tá para baixo, teu cérebro fala assim, deixa eu pesquisar aqui coisa que me deixa bem. Aí ele vai lá, te coloca, te acha essa área, libera lá uma grelina da vida, lá um hormônio, te faz sentir uma fome que não é uma fome necessária. Né? Tem aquele Quilos Mortais lá, um dia eu tava assistindo, e a mina falou assim, não, se eu não comer eu vou morrer. O cara falou assim, você tem estoque para 4 anos, você não vai morrer, fica tranquilo. Então assim, você não tem uma fome metabólica, é uma fome emocional. E aí você vai lá e come uma caixa de bis, come uma pizza inteira, e nunca é uma comida legal, né? É sempre uma comida ruim. Se a gente traz isso para grana, é assim, o ato da compra, o carteiro entregando, você abrindo, você assistindo um unboxing no YouTube. Então, é um ritual que te faz bem. Então, quando bate lá o aplicativo, lá grita, o cara fala, pô, você fala, chegou, é legal, você desce, recebe, abre, né? É sempre uma felicidade. O dia que você tá para baixo, o seu sistema, cara, numa prevenção, numa forma de te proteger, ele fala assim, eu preciso pôr essa pessoa para ficar feliz, velho. Você vai comprar alguma coisa, vai gastar, né? Aplicativo. E aí aquela apertadinha, o seu carrinho está lá, o seu pedido, chega o e-mail e vem a notificação, aquilo aumenta os teus níveis de dopamina, de serotonina e te faz se sentir bem. Mas, de novo, a que preço? E aí, de novo,
Eu vou comprar porque eu preciso ou eu tô tapando um buraco? Se você estiver tapando um buraco, não tem problema. Mas o primeiro passo é ter consciência disso e ir procurar uma ajuda psicológica junto com a financeira. Tem muita gente que às vezes vem fazer mentoria comigo e fala assim, William, eu tô fazendo terapia, eu vou parar para fazer a mentoria com você. Eu falo assim, você só vai fazer comigo o dia que você tiver condição de pagar as duas. E vai me passar o telefone do teu psicólogo. Porque uma coisa não substitui a outra. Agora eu encontrei o Rafael, vou fazer investimento lá, minha terapia lá, que eu sou comprador compulsivo. Não. Pelo contrário, é juntar as ideias e o cara falar assim, ó, eu vou deixar você comprar, mas chama o Rafael. E aí, Rafael? Não, vamos comprar aqui porque eu coloquei essa grana no investimento, vai sobrar um juro, isso aqui dá para gastar tanto para torrar no aplicativo. Legal. Então, assim, muitas vezes você precisa buscar a ajuda que está faltando, que é terapêutica, é psicológica, para entender. E eu gosto de dizer uma frase, Rafael, que é assim, seja um cientista, se avalie. Por que eu fico nervoso, cara? Por que eu perco a paciência? Por que eu fico eufórico? Por que eu fico triste? Por quê? Por que eu tenho fome meia-noite? Você não precisa comer meia-noite, cara. Não precisa. Não tem necessidade. Agora, se você deixar levar as vontades assim sempre, deu vontade de comer, vai lá e come. Deu vontade de dormir, vai lá e tipo assim, dorme. Não pode dormir, tem que fazer o trampo, mas quer dormir. Deu vontade de assistir série, faz. E deixar levar, o teu sistema vai trabalhar para te manter numa situação de alegria. Ele vai, cara, ele vai gastar, ele vai comer errado, ele não vai ficar no sofá, não vai fazer exercício físico. Então vai ser a festa. Então, aí de novo, isso aqui é um jogo de pessoas adultas. E pessoas adultas têm um sistema de inibição de comportamento. Nós temos de fábrica. A partir dos 25 anos, um adolescente tem impulsividade, é esperado. Um adulto, e aqui a gente vai considerar adulto a partir dos 25, né? Porque é onde o córtex pré-frontal vai ficar pronto ali. Um adulto precisa ter gestão sobre os seus comportamentos, gestão sobre as suas emoções. Porque se toda vez que eu ficar nervoso eu sair quebrando tudo, toda vez que eu ficar triste eu não atender ninguém, pô, isso aqui, criança faz isso, né, cara? Então você joga um jogo de adulto e começa a se avaliar. E colocar metas. Então, por exemplo, eu quero guardar 10. Tu quer guardar 10? Legal. Mas guarda um. E fala, vou guardar um no primeiro mês, guardar 2 no segundo. Gradua. Faz checklist. Esse mês eu consegui risca. Porque riscar é uma atitude dopaminérgica. Né? O dia que você vai lá na academia, alguém te olha e fala assim, mano, tá com um ombrão aí, né? Pronto. É o que você precisa. Aí você quer dobrar o peso, você quer fazer... É. Porque nós trabalhamos com esse sistema de recompensa, cara. E se a gente achar que eu consigo, eu vou lá e determino quando... Não consegue. Então você precisa achar recompensa no processo. Então você pensa assim, só vou ser feliz quando eu comprar a casa. E não vai. Isso que é pior, né? E aí você vai criando falsas linhas de chegada, né? Então você acha que não, vai ter quando aquilo acontecer e você não aproveita o processo. E aí você tocou no ponto da questão psicológica, né? Cara, o livro mais vendido em 2022 foi Psicologia Financeira, né? Então fala de comportamento, né? Um dos podcasts que mais assistidos aqui do Disciplina Financeira foi com uma psicóloga que inclusive é minha esposa, né? Então a gente bate maior papo sobre isso, né? Então deve ser uma conversa. A gente conecta pra caramba, legal, cara. Como é que é a relação do dinheiro? É sensacional, cara. Que legal. Mas eu acho que a gente falar sobre isso, assim, cara, a gente pode ficar 10 horas aqui para falar sobre esse assunto, porque é uma dificuldade, né, do ser humano, de fato, ele cuidar do dinheiro, dele conseguir determinar o que ele tem que fazer, para onde fazer, o que ele não pode fazer. Eu acho que o não tem um poder muito poderoso e a pessoa não quer ela mesma dizer para ela mesma que ela não pode fazer. Então, assim, eu não posso gastar porque existe algo que eu preciso fazer mais importante. Mas pegando o gancho do Disciplina Financeira, como é que a pessoa consegue ser mais disciplinada? Então, dentro do seu ponto de vista. A disciplina, cara, para o que a gente estuda, para a neurociência, para o comportamento, a disciplina é um treino, é um aprendizado. É quando o teu sistema ele entende que há uma recompensa em fazer aquilo. Então, é o exemplo que eu estava dando lá para você de ter carro e alugar tal. Eu moro num estúdio.
Tem 30 metros quadrados a minha casa. Minha casa não tem cômodo, não tem parede, é tudo no mesmo lugar, assim. Uma casinha legal, funciona. E ali, pra mim, é assim, o ar-condicionado que eu durmo é o ar-condicionado do meu escritório que eu gravo vídeo. É um ar-condicionado só. Atende. E atende, eu moro sozinho, cara. Não preciso ter 5 quartos. Pra quê que eu preciso ter 3 dormitórios se eu moro sozinho? Né? Então, por exemplo, uma das coisas que hoje, na área financeira que eu mais me orgulho, se eu puder falar assim, é que de 2019, onde eu iniciei essa empreitada, até hoje, o meu faturamento aumentou muito, mas o meu padrão de vida é o mesmo. Eu não gasto R$1 a mais. Fora a inflação, subiu a conta de luz e tal, mas é a mesma casa, é o mesmo padrão de vida, é o mesmo mercado, é a mesma coisa. É um padrão de vida igual. Então, assim, o padrão de vida, eu percebo que ele tem que andar atrasado. O padrão de vida do que você vai... Então, assim, você aumentou em 10 vezes o teu salário, o padrão não pode aumentar, o padrão aumenta 2 se você quiser aumentar. Mas ele tem que ficar atrasado nessa conta. Porque dinheiro, salário, é uma coisa que também está muito ligada com a nossa saúde, com a nossa capacidade de produzir. E aí você fala, eu viro 20 horas trabalhando, legal, só que você não vai fazer isso por muito tempo. E a hora que der pane, meu irmão, a gente viu na pandemia aí, acabou. De um dia para o outro você não tem mais nada e você está num problema. Então, eu percebo que assim, o dia que você consegue ter recompensa na sua disciplina, é o dia que você vai conseguir manter aquilo. Porque para o cérebro é muito fácil. Ele fala, eu tenho uma energia aqui, eu vou para cá ou vou para lá? Qual que me dá mais recompensa? É isso. E aí isso explica porque tem pessoas que conseguem fazer uma alimentação saudável e pessoas que não conseguem. Metabolicamente, se você abrir os dois seres humanos, é igualzinho. O sistema, o funcionamento, é tudo igual. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Essa pessoa que come desvairadamente, que está com esse tipo de problema, ela está com uma questão psicológica jogando em si esse jogo. Essa pessoa que está comendo bem, ela começou a comer bem, ela começou a aparecer na internet, ela começou a ser elogiada. Né? Compromissos públicos são uma coisa que ajuda muito na disciplina. Então, por exemplo, a disciplina de não tomar Coca-Cola. Por que eu estou 10 meses nessa pegada? Porque eu fui lá no meu Instagram, velho, que todo dia eu colocava mais um dia que eu não tomei, mais um dia que eu não tomei. E aí chegou um ponto, depois lá do 20º dia, que centenas de pessoas falavam pra mim, mano, que legal, tô tentando. Então era um validador muito forte. Então assim, cara, hoje, se você falar, só tem Coca-Cola, vamos abrir aqui, eu tomo uma lata. Mas eu tomava 2 litros todo dia. Mas eu não tenho mais necessidade. Pensar em não tomar a Coca-Cola era apavorante para mim. Que é o pó branco que vicia, né? O açúcar. Exatamente. É o pó branco que vicia. Então, respondendo a sua pergunta, como ter disciplina? Você precisa criar uma meta. Falar assim, eu vou chegar naquele lugar lá. Ou um objetivo, talvez seja uma palavra melhor. Quebrar esse objetivo em várias metas que você vai alcançando. E ter algum tipo de comemoração naquelas metas. Porque também é importante, assim, porque senão você vai pro lado do tio Patinhas, né, velho? Ah, eu não tenho roupa rasgada, eu ando a pé, eu não como, eu como lá, eu vou no mercado, compro mais barato, que é pra guardar dinheiro. Isso também é ruim. É o extremo ruim. Porque se não for pra gente ter uma vida legal, cara, também serve dinheiro pra quê? Vamos trabalhar. E aí eu sempre falo que a ideia é você se prepara para o futuro sem que deixar que você viva o presente. Porque o dia de hoje é o dia mais importante que a gente tem. A gente tem que lembrar que não existe futuro e passado, né? Essa é outra invenção humana. Já parou pra pensar nisso? É louco, né? O teu cachorro, mano, ele tá lá agora muito de boa. Porque ele não sabe que tem amanhã. Ele não tem noção de amanhã. O que ele quer nesse momento? Comer ração, deitar na casinha, fazer uma gracinha ali, jogar uma bolinha. Acabou. Mas aí também o cachorro, ele vive para aquele momento, ele vai traçar todas as necessidades naquele dia, né? Exatamente. E se a gente pensar também só assim, eu esqueço de me preparar para o futuro. Perfeito. Que ele vai acontecer. Então, eu tenho que saber que tem um hoje. Exato. Só que como a gente tem essa maquininha que projeta,
que eu sei que vai existir amanhã, tem aquela brincadeira, né? Vou gastar tudo, vai que amanhã eu morro. Aí acorda, tá vivo, saudável, é um problema, né? Exato. Então eu vivo esse hoje, eu tenho essa noção de hoje e eu projeto, já que eu tenho isso, porque é aquela velha história, né? O meu eu de hoje foi construído pelo meu eu de ontem, né? Todas as decisões que eu tomei ontem me trouxeram aqui. Só que as decisões que eu tô tomando agora vão ser o meu eu de amanhã. Então, se amanhã eu tiver lá, legal, dinheiro investido, renda, dividendo e tudo isso aí, fala, pô, aquele William lá de trás preparou o terreno, né? Exato, e isso é importante a gente pensar, porque são tijolos e tijolos que vão fazer a construção desse muro. O muro, ele tá no futuro, mas eu tenho que construir os tijolos hoje. Eu não posso deixar de viver o presente, mas não me esqueça de preparar para o futuro. Exato. Porque o futuro, ele vai chegar. E aí você tocou num ponto, pra gente ir encaminhando pro final, que pra mim, cara, faz total sentido. Que quando você fala que vai chegar um momento que a minha capacidade de geração de riqueza, ela vai diminuir pela força do meu braço. Eu querendo ou não. Porque a gente fala sobre ciclos de vida financeiro. Basicamente, a gente tem 3 grandes ciclos. Eu tenho do meu zero ali, primeiro contato com dinheiro, botar com 18 anos de idade, 15 anos, não importa, a hora que você começou a ter acesso. Que vai perdurar até seus 30, 35 anos em média, né? O que significa que esse é o tempo de construção da sua carreira. Você vai consolidar na sua empresa, se você for empreendedor, na sua profissão, aquilo que você quer construir. Então, é uma hora que você vai conseguir poupar uma quantia financeira, mas você não tem aquela obrigatoriedade de, pô, não, tem que poupar o máximo que eu puder. Não, você vai investir no seu negócio, na carreira, um mestrado, um doutorado, uma pós, uma faculdade, o que for. Segundo momento, dos 35 até os 60, 65, que pra gente, né, como comunidade, a gente acredita que é o tempo de desinvestimento. Esse processo é a etapa onde você vai poupar a maior quantia. Não deixando de viver o presente, mas você vai poupar mais. Que é a parte que você vai montar uma estrutura, carteira de investimento. Por quê? Vai chegar uma hora que você, querendo ou não, a sua capacidade... Você não consegue mais trabalhar 14 horas. Tá maluco. Pô, você consegue hoje o que você fazia 5 anos atrás? Não vai nunca. Exatamente. Mas o que vai te manter o seu padrão de vida? Primeiro, o controle. Eu toquei muitos anos, né? Fui baterista, toquei muitos anos. Mas, irmão, 3 noites virado e trabalhando no outro dia 3 noites. E hoje é possível? Não, se eu dormir 4 horas por noite, já não presta. Não precisa não virar. É dormir 4, 5, não presta. Então, por quê? Porque a nossa capacidade de geração de riqueza, ela vai diminuindo com o tempo pela força do meu braço. Mas o que tem que fazer com que essa linha continue? Porque pensa, você que está assistindo, é mais fácil. Quem está ouvindo, tenta desenhar aí. Você vai ter uma linha que ela vai crescendo, que é a sua geração de riqueza. Vai chegar uma hora que você não consegue produzir. No braço. Você não consegue. Ela vai subindo no braço. Exatamente. Uma hora ela vai diminuir. Porque você não tem mais o tanto ímpeto ali. Você tá mais cansado, chegou a idade. Normal. Só que na hora que ela embicar... Já era. A renda ajuda... Exato. Aí você tem que ter uma outra linha, que é a linha que vai manter. Que é o quê? A sua geração de riqueza por meio de investimento. Que a gente fala de renda passiva. Né? Cara, que é um conceito muito técnico, mas a questão é, você vai ter dinheiro rendendo uma porcentagem que mantém o seu padrão de vida, mesmo que a capacidade da força do seu braço diminua. Só que você não pode pensar nisso com 60. Você tem que pensar agora, pô. E, Rafael, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Tem um negócio que dói no meu coração, assim, velho. Eu vou pra casa mal, assim. É um negócio que me machuca. É quando eu tô, por exemplo, chego lá no centro de Mauá, lá, eu tô indo pra minha casa e eu vejo uma senhora de 80, 70 vendendo pano de prato. Fala, cara, essa tia tinha que estar em casa, mano, fazendo um chá, fazendo um tricô, no bingo, sei lá, curtindo, né? No bingo é mais legal, né? Então, assim, fazendo alguma coisa, indo fazer hidromassagem, aqueles bagulho que os idosos fazem, não tendo que vender um pano de prato pra comer, velho. E aí você imagina, porque assim, hoje, se a gente tiver que jogar um fardinho de pano de prato nas costas e no farol, ainda dá. Imagina o esforço que uma pessoa de 70 anos tem pra fazer isso, cara. Então, quando eu vejo esses idosos, é uma coisa... São 2 pensamentos que eu tenho recorrente sobre isso, que é assim, o idoso trabalhando, e quando eu vejo o morador de rua que tá muito noiadão, aquele morador de rua que tá muito zoado, eu fico pensando, cara, a máquina é tão maravilhosa, essa coisa, a dopamina e tal, e de qualquer pessoa, do Albert Einstein, desse cara é igual. E olha o que tá acontecendo aqui, que desperdício dessa máquina tão maravilhosa
a tristeza tomou conta, a depressão tomou conta, a pessoa tá na rua, a pessoa tá viciada, né? Sendo que a máquina tem uma coisa tão, tão incrível, né? Se a gente começa a estudar, você fala, cara, como que isso se equilibra? É muito louco. Mas falando dessas pessoas idosas que trabalham, é muito triste isso, né, cara? É muito triste. E, infelizmente, o jovem, e aqui eu não tô falando do adolescente, na minha época, não esse jovem, nós jovens que temos força de trabalho ainda para, né, levantar, trabalhar e tudo mais, às vezes a gente desconsidera essa coisa que, tipo, parece que quando eu tiver 80 vai ser igual hoje. Eu levanto, eu ando 5 quilômetros, eu faço, eu viro e tá tudo certo. E não vai, cara. Isso é para você ter um dado, 65% dos idosos dependem de terceiros para sobreviver. Cara, isso é muito triste. Isso é louco. E aqui a gente pode tirar, para mim, vários ensinamentos, mas vou tentar citar rapidamente alguns. O primeiro é que esse idoso, ele já foi jovem como nós. E ele não teve essa clareza de um bom planejamento financeiro. Aí, de novo, o eu dele do passado não preparou o terreno. Esse é o primeiro ponto. Ah, ele é culpado? De certa forma, sim. Sim. Agora, legal, é lógico, naquela época, a gente pega 30 anos atrás, talvez ele não tivesse a informação que a gente tem hoje, que você que está assistindo tem a informação hoje. Isso. Porque assim, eu acredito que até o tempo da ignorância a gente tem ali um álibi. Agora, quando eu conheço, eu me torno indesculpável. Então a questão é que todos nós hoje somos indesculpáveis para a construção do nosso futuro. E ao mesmo tempo, eu acredito que essas pessoas hoje nos rodeiam para que nós tenhamos a clareza e entender que o dinheiro que eu recebo, o recurso que vem até mim, não pode ser apenas para o meu benefício próprio. E aí, uma frase que eu sempre falo, cara, o dinheiro serve para 3 coisas. Realizar sonhos, dar segurança e ajudar a minha família e ajudar pessoas. Talvez essa pessoa, ela não teve o acesso que eu tenho, mas o meu recurso pode ajudar a tirar ela de um lugar apertado. E aí, tem uma frase que eu sempre uso, cara, que é chamado práticas de misericórdia, ou em hebraico tzedakah, que são práticas de justiça. Isso significa que o meu recurso ele tem que servir pelo menos 3 tipos de pessoa. O pobre, a viúva e o necessitado. E o estrangeiro. Essas pessoas precisam que eu tenha um bom planejamento financeiro para que o meu recurso possa suprir as minhas necessidades, mas que aquilo que, vamos colocar, o excesso ou uma parte dele, tem que tocar essa galera. Então, para mim, quando a gente fala sobre disciplina financeira, planejamento, investimento, tudo que a gente está comentando, existe o porquê. Não é só eu vou absorver, eu vou comprar o meu carro, vou fazer uma... Cara, faça, compra, mas tem um fundamento que é muito mais importante que o meu único benefício. Né? Então, acho que quando você tocou nesse assunto da idosa, eu falei, putz, lembrei. Cara, isso aqui para mim é o principal motivo. Por que que o Rafael fala sobre dinheiro? Para que todos nós possamos ter uma capacidade financeira de tocar essa galera. Cara, e assim, eu posso ir lá e dar 50 conto para ela, para ajudar e tal, beleza, mas não resolve, porque amanhã tem de novo, né, cara? E tem um cara, um cientista brasileiro, um neurocientista chamado George Moll. Ele é filho do dono da rede DOR. Ele é um neurocientista, ele tem um trabalho muito, muito bacana, né? George Moll, M-O-L, para quem quiser pesquisar aí sobre o estudo dele. E o George Moll fez um estudo que é o seguinte: o sistema de recompensa, quando você ajuda uma pessoa, ele ativa na mesma proporção que você faz uma coisa para você, ou que você tem um prazer com uma outra coisa, até às vezes um prazer com uma droga, um prazer... Esse sistema que é ativado, quando você contribui com alguém, te faz bem, te recompensa. Você saber assim, cara, hoje uma família vai comer pela minha contribuição. Isso é muito bom de fazer. Só que é o seguinte, você tem que estar com a tua conta paga, você tem que estar com a tua vida resolvida, porque como é que você ajuda alguém se o seu boleto está atrasado? Não dá. Então, quando a gente consegue chegar no ponto de resolver a nossa questão e poder ajudar as pessoas, e aí tem aquela colocação que sempre cai aí, que a gente ouve na mídia e tal. Dinheiro muda as pessoas, dinheiro transforma, o cara era uma coisa, ganhou dinheiro. E eu acredito plenamente no seguinte, o dinheiro potencializa as pessoas. Quem ajuda, meu irmão, quando cai milhão na conta, ele vai ajudar muito. E quem é ruim vai ser ruim, vai ter mais poder para fazer coisas
ruins. Então, se você gosta de ajudar as pessoas, você sente prazer, põe nessa conta que você tá falando, né? O teu carro, a tua casa, a tua viagem, legal, mas assim, cara, imagina eu poder ter um instituto e ajudar criança pobre, ajudar a tia do pano de prato, ajudar, velho, fazer coisas assim. E aí, de novo, se você vai na ponta da caneta, é um gasto, porque é um dinheiro que vai e que não volta, né? É um dinheiro que só vai. Ele investivelmente, se essa palavra existe, não vai retornar. Só que é um patrimônio emocional. Você fala assim, cara, eu fiz a diferença na vida dessas pessoas. Poder comprar um brinquedo no Natal, um Papai Noel, uma coisa assim. Agora, se você tá quebrado, como é que você ajuda alguém? Exato, e pegando mais um gancho aqui, e agora de fato pra gente já encaminhar, que esse cara, eu vou ficar aqui horas falando sobre isso, mas pra mim é uma frase que duas coisas, depois eu vou falar da frase, mas uma coisa que eu tava conversando com um amigo um dia desse, fui dar uma palestra em Alphaville pra um grupo de mentorados dele, ele tava contando uma história, ele falou, Rafael, tava contando pra galera, né, vou colocar pra mim pra ficar mais fácil, ele falou, cara, chegou uma hora, eu tinha uma grana, eu tinha ali mais ou menos uns 40 mil reais, e o amigo tava fazendo uma missão na África, me ligou, falou, cara, eu não sei porque eu tô te ligando, mas eu tenho aqui um projeto para construir uma casa que vai acomodar acho que 40 pessoas e essa casa custa 40 mil reais. Ele falou, cara, eu vou doar. Pum, deu 40 mil reais. Ele falou, Rafael, incrivelmente, uma semana depois, com contatos que eu tinha no meu trabalho, do que ele já faz hoje, apareceu 80 mil reais na minha conta. Ele falou, o que que é isso? Eu falei, cara, existem leis que quando são praticadas, elas fazem com que o dinheiro volte para o seu bolso multiplicadas vezes. Porque o maior problema, que aí entra a frase que eu ouvi, que o dinheiro ele é como uma dinamite, tanto para o bem quanto para o mal. Então a questão é que quando você tem um recurso, mas não é apegado ao recurso, e de fato você domina sobre o dinheiro. Quando você tem dificuldade de largar, significa que o dinheiro te domina. Ou seja, ele é maior do que você. E olha que louco, uma nota que não tem sentimento, papel, que não tem nada, é um papel, ele é maior do que uma criação que somos nós. Então isso é muito louco, como você falou da máquina. Então entende? Então são coisas que quando você começa a entender, você faz com que essa máquina gire de forma mais produtiva, sabendo que você é maior do que o dinheiro. Você depende... O dinheiro tem que te servir. E não você servir a ele. Né? Então aí são outros pontos que depois pode fazer um podcast só sobre isso. Uma filosofia. Prometo para encerrar, você ser escravo do dinheiro é uma ponta, só que tem uma outra ponta aqui também, que é ser escravo do prazer e gastar tudo. Então, guardar tudo e gastar tudo, porque muita gente fala assim, que horrível ser uma pessoa que é apegada a dinheiro, né? É horrível. Só que ser apegado ao não dinheiro, apegado ao gastar tudo, é ruim igual. É extremo, cara. E a gente tem que sair do extremo, porque entre 8 e 80 existem 72 possibilidades, né? Eu não preciso estar nem aqui, eu posso correr. Exatamente. Galera, cara, sensacional. Da hora. Muito bom. Pra onde que foi o assunto, né? Filosofia. Resolvemos a economia, cara. Pode mandar o William, assim, a gente sempre tem um hábito aqui no podcast, né? Que todo convidado, ele faz duas coisas ao final. Não é nenhuma pirotecnia, nenhum... Precisa dar mortal? Não precisa. É só você chamar a frase final pra galera que tá assistindo a gente e a indicação de um livro. A gente sabe que o brasileiro tem muita dificuldade de leitura. Eu fui um cara que na minha vida inteira não gostava de ler, tive que aprender a forçar, e hoje em dia, se eu ficar um dia sem ler 30 minutos, eu fico desesperado, né? Então, eu sempre gosto de trazer esse incentivo pessoal. Então, todo convidado indica um livro. A gente está montando nossa biblioteca digital para que a galera possa ali adquirir e tal. Então, a câmera é sua, fica à vontade. Muito bom. O primeiro, qual que é? Pode ser uma frase e indicação de um livro. Legal. A minha frase é uma frase do professor Clóvis de Barros Filho, que diz que felicidade é estar onde quer, com quem quer, fazendo o que quer. Então, a felicidade é um momento. Né? Que às vezes a gente fica naquela coisa, a minha casa vai me dar felicidade. Eu não chego na felicidade. Felicidade a gente vive, é um momento. Então, por exemplo, agora eu não queria estar em outro lugar, com outra pessoa, fazendo outra coisa. Então, eu estou feliz agora. E tem aquela felicidade tóxica, porque tem que ser feliz sempre. Não, daí eu vou sair, velho, vou catar o trem lotado, não vou estar feliz. Não vou estar triste, não vou estar depressivo, mas não vou estar feliz. E tá tudo bem. Eu preciso me permitir que tem momento que eu só existo.
né? Então, essa felicidade, então essas pequenas conquistas, você vê que conseguiu guardar uma grana, né? Ah, eu só consegui guardar grana por 6 meses, aí eu paro. Então, assim, agora põe uma meta de 1 ano. Tenta sentir felicidade nesse processo. Cada dia a mais, né? Então, a felicidade como um momento e não como uma chegada. Eu vou chegar. Não vai chegar nunca na felicidade. Esse é o ponto. E o livro que eu quero deixar, cara, puta, teria 1 milhão de livros para indicar aqui, mas por ter falado muito sobre o assunto, O Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Porque ele fala pra gente dessa coisa do viés, dessa decisão que a gente acha que tá tomando, mas não tá. Né? Essa coisa que assim, nós temos a decisão. Não temos. Quem toma decisão é uma área muito abaixo da linha consciência que a gente nem faz ideia. E todo mundo tem vieses, não dá para tirar os vieses. Mas se eu sei que existe a possibilidade, eu reduzo a probabilidade. É igual falar assim, eu sei que a bolsa está caindo XPTO, eu compro ações melhores. Agora, se eu não sei, o que é bolsa? Eu vou lá e compro uma ação, a chance de eu fazer uma besteira é muito grande. Então, o Rápido e Devagar traz essa ideia dos vieses, dessa construção. É um livro de 600 páginas, né? Não é um livro facinho de ler, é um livro que você tem que ler ali com atenção. Você já leu ele? Já. É muito bom, né, cara? Não, sensacional. É muito bom. Kahneman E absurdo. o Kahneman é o cara da psicologia que ganhou o Nobel em economia, então vale... o estudo dele do pós-guerra é um negócio surreal. Ele é muito bom, cara. Então, cara, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, né? Por a gente bater esse papo aqui. Você não esquece, né, de curtir, comentar, compartilhar. Eu vou deixar as redes sociais do William aqui também, né? Pra quem quiser seguir lá, acompanhar. Cara, você que assistiu esse episódio, vai lá no Instagram dele e fala assim, eu assisti esse episódio no podcast e fala o que você achou. Comenta aqui, beleza? Não esquece de compartilhar esse vídeo, bota um grupo da família. Fala, aqui vai falar sobre alugar e comprar. Sempre dá treta. É bom que a treta o pessoal compartilha. Mexe no algoritmo. Mexe, tá bom? Galera, um grande abraço, até a próxima. Valeu, fui.